Povo de Deus, bom dia, feliz sábado. Vou pedir ao meu sonoplasta aí, aumenta um pouquinho aí o microfone, por favor, o som do microfone. Muito bem, eu costumo sempre iniciar e finalizar os meus sermões com as frases, de Paulo, ao terminar algumas de suas cartas. Que a graça manifestada em Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente aqui nesta manhã em cada coração. Amém? Muito bem. Alguns aí ainda de ressaca, vamos dizer assim, no bom sentido do retiro. Ressaca quer dizer cansado ainda, tentando recuperar as forças. Mas foi bom demais, viu? Foi bom demais. Aí eu estou acostumando agora a brincar, Olha, estou em paz. Se for para ir embora, já posso ir de coração em paz, porque eu quebrei o pote. Quebrei o pote esse ano, irmãos. Mas o melhor de tudo foi a narração do Alex. Ei, menino, sai da frente. Foi muito bom, irmão. Pois é, rapaz. Mas aí são as consequências, São as consequências. Mas não vale reclamar que você teve ajuda nos 4 cantos, viu? Norte, sul, leste, oeste. Tinha um lá, um cá e outro cá. É ajuda, Mas deu certo, Uma das estratégias que eu tracei na mente foi ouvir a voz do Daírton, e o Daírton não falou. O Daírton, ele ia falar na caixa, eu ia me posicionar para saber onde é que a caixa estava, Pela voz dele. Ele não falou, ele ficou calado, só no início. Aí. Mas aí deu certo, irmãos. E aí a gente descansa carregando pedra, para cima da montanha. Terminando o retiro, já no sábado eu segui viagem para Santa Inês. Fomos lá para o simpósio de EDMC e plantio de igrejas. Chegamos em casa às 4 horas da manhã, de domingo para segunda, e hoje já estou de novo. Vou lá novamente. Minha esposa não está aqui hoje porque daqui eu já sigo por Mirador para Santa Inês novamente. É correria, irmão. Nós não paramos. E eu acredito que vai ser assim até a volta de Jesus. Não vai ter trégua, não vai ter paz. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos estar correndo para um lado e para o outro, nos preparando. Oro em Cristo a passos largos para o seu retorno. Muito bem. Hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Amém? Nós costumamos dizer que o jovem adventista ele vai dos 0 aos 100 anos. Então, que todos somos jovens adventistas. Com ou sem dores, somos jovens adventistas. Eu trouxe uma mensagem para vocês hoje, que vem trazendo sobre o que é ser um cristão, o que é ser um jovem, o que é trabalhar o lado prático do evangelho bíblico. Uma mensagem que tenho certeza que vai ser de grande ajuda para os nossos corações, de como transparecer para a sociedade, para a família, para os amigos, um evangelho bíblico, aquele evangelho que Cristo deixou para nós expressarmos com as nossas palavras e também com as nossas ações. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de sabedoria, o livro sapiencial de Provérbios. Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versos 10 ao 12. Amém? Vamos, antes de lermos o texto bíblico, vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, santificado e exaltado seja o teu santo nome. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra que está aberta e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento.
Nós pedimos e certo que seremos ouvidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós lermos o texto, um pequeno detalhe que eu acabei esquecendo. Nos próximos 2 finais de semana serão finais de semana um pouco mais intensos. Final de semana que vem, no sábado que vem, nós teremos o sábado de mordomia cristã. E também está no nosso calendário uma vigília. Está todo o campo da Associação Sumarense estará fazendo uma vigília nesse sábado à noite. Nós temos essa dificuldade geográfica para reunir todas as igrejas. Eu estarei com a equipe de EDMC nesse dia em uma das igrejas em São João dos Patos, toda a equipe. E à noite eu estarei lá na igreja central, reunindo as igrejas ali de próximo, São João dos Patos, Pira do Riachão, para essa vigília. O que eu proponho para vocês, que façam também, qual vai ser a minha didática lá? Fazer das 19 às 0 hora. E depois das 0 horas, irmão, convenhamos, os irmãos já ficam por aí cansados, largados nos bancos, não prestam mais atenção em quem está falando e o que está falando. Então, até esse momento, nós temos aí vamos dizer assim, uma mente tranquila para entender o que está sendo passado e participar também. E aí eu faço apelo, né? Nós reunimos essas 3 igrejas aqui. Nós já temos todo um cronograma montado, eu posso passar para vocês. Reunindo as 3 igrejas, pode ser aqui na central e fazer também das 19 às 0 hora, para que nós façamos esse momento de oração no nosso distrito também. Então, a liderança se reúne, estou conversando com vocês já, vou falar com a liderança da outra igreja e do bairro Maria, para que possam fazer esse momento de oração. Temos temas muito bom para serem passados nessa vigília. Outro anúncio aqui também, no dia 28, né, último sábado? 28 e 29. Nós teremos a nossa reunião de pastoreio, que vai ser aqui, na Central de Pastos Bons, com as igrejas da região, todos que puderem vir. São diretores, professores, secretários da Escola Sabatina. Esses líderes, nós teremos aqui um momento de confraternizar, de planejar as obras para as ações para o próximo trimestre. Então, no último sábado, nós estaremos aqui na parte da tarde com essa reunião, tá bom? Já vou fazer os cardzinhos, vou estar colocando nos grupos da liderança. Muito bem, então vamos ler então o texto. Mateus 24, verso 10 ao 12 diz: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O que é o evangelho prático, irmão? De acordo com o bíblico, de acordo com Salmos 41, né? Deus quer abençoar-nos para abençoar outras pessoas carentes de suas bênçãos. Irmãos, nós somos um povo peculiar, nação santa, povo eleito, sacerdócio real de Deus. E como tal, nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. O Salmo 41, do verso 1 ao 3, diz, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não os entregará aos desejos de seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Amém? Olha a promessa que Deus tem para aqueles que são fiéis e que costumam ou devem abençoar o próximo. O evangelho bíblico, aquele evangelho prático bíblico, é viver na pele os ensinos que Deus deixou na sua palavra. Nós não podemos ser apenas crentes, irmãos, nominais. Crentes nominais não irão para o céu. Nós temos que viver o evangelho. Nós, como jovens adventistas,
Nós temos um cartel repleto de atividades que tem como objetivo alcançar o próximo. E nós devemos, como tal, fazer uso desse cartel. Deus nos mostra, por exemplo, em outro livro, a vida de Jó. O livro de Jó traz uma mensagem prática de como é viver o evangelho bíblico, de como é viver na íntegra os ensinamentos de Deus. Jó, capítulo 29, irmãos, se você puder abrir a sua Bíblia, 29, do versículo 11 ao 17. Você sabe ali o contexto da vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e Deus ali o elogia, né, em um dos concílios celestiais. Está vendo, meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal? E aí Satanás questiona ele, e aí num dos momentos ali, depois que as calamidades acometem Jó, ele, em um dos seus discursos, ele fala, olha, seu exemplo é um testemunho vivo, né, o Jó, das ações, da atuação de Deus através de seus servos. Diz assim no versículo 20, do 11 em diante, olha, todos os que me ouviam falavam bem de mim, e que me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o seu coração, o coração da viúva, perdão. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto, o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Olha o evangelho prático, é se importar com a dor do outro e atender a necessidade do outro. Aí eu vou um pouquinho mais à frente e você vê o evangelho de Cristo. Quando Cristo esteve em nosso meio, meu irmão, ele chegava oferecendo estudo bíblico? Era assim que Cristo fazia? Não, Cristo não chegava oferecendo estudo bíblico, abrindo a Bíblia, não. Cristo chegava, se aproximava das pessoas. Cristo atendia às suas necessidades físicas. Depois Cristo apresentava-lhes o reino. Isso é ser um cristão que apresenta os ensinos bíblicos. É sentir as necessidades, porque você vai numa casa, a primeira coisa que você quer é oferecer o estudo bíblico. Não é dessa maneira. O estudo bíblico é importante demais, porque é através do estudo bíblico que você vai ensinar as doutrinas da igreja, as doutrinas de Deus. Jó atendia as necessidades de todos os órfãos, a viúva, dos doentes, dos aleijados, dos cegos. Jó atendia as suas necessidades físicas. O texto bíblico diz que ele era os pés do aleijado. O texto bíblico diz que ele era os olhos do cego. Olha, irmão, Deus nos concede o poder do evangelho para enfrentarmos este mundo decadente. Romanos fala isso, né? Tiago também fala sobre isso. O evangelho é denominado o poder de Deus aqui na terra. O evangelho, a palavra evangelho, do grego é evangelios, isso. Ele quer dizer boas novas. Apresentar as boas novas, e as boas novas não é só um estudo bíblico, não é só os ensinos bíblicos, é você atender as boas novas, é apresentar as boas novas, perdão, prático, é atender-lhes às suas necessidades. Irmãos, em um mundo marcado pela escravidão, pela imoralidade, principalmente as imoralidades sexuais, por abandono, por assassinato de crianças, por racismo, perseguição, pelas necessidades dos pobres e por descaso às viúvas, como devemos agir? Como devemos agir se fixarmos o olhar na santidade, no amor, na bondade, na verdade, na justiça, na autoridade, na misericórdia de Deus revelado no seu evangelho? O que nós muito percebemos é que nas nossas igrejas hoje, algo que está em alta chama-se indiferença. A indiferença está muito em alta em nossas igrejas. Nós temos pouco vivido esse evangelho em um mundo aterrorizado pelo pecado, em um mundo decadente. A indiferença, infelizmente, ela tem tomado de conta de nossos corações. Só que o evangelho ele concede força ao cristão diante dessas adversidades.
se nós dispusermos o nosso coração. Provérbios 24:10. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós, como cristãos, irmão, não devemos baixar a nossa cabeça diante das adversidades, não. Muito pelo contrário. Nós temos que levantar a cabeça e mostrar força, porque a nossa força não vem de mim, não vem do meu coração. Ela vem de Deus. Dificuldades, irmão, não podem limitar as nossas forças. Não podem. Muito pelo contrário. Elas têm que nos fortalecer. As dificuldades, elas vêm para nos fortalecer, para nós estarmos preparados e fortes. E para estarmos preparados e fortes, nós, como soldados militantes do reino de Deus, temos que estar preparados. Temos que ser treinados. Temos que praticar aquilo que Cristo disse que nós devemos praticar. Temos que treinar. Assim, as provas que venham ao nosso encontro, nos fortalecer. E principalmente, irmãos, o curso bíblico que nós devemos praticar chama-se a fé. Lendo hoje e ouvindo também o Bible Plan hoje sobre a história de Davi, momento em que ele foge para os filisteus. A sua fraqueza, né, os comentantes, que ele demonstrou falta de fé em Deus. Falta de fé em Deus. Um homem que a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus, demonstrou falta de fé. Um homem que foi um dos nomes mais comentados na Bíblia, demonstrou fraqueza espiritual, porque não se apegou no momento da adversidade, no momento do problema, no momento da dificuldade. Ele disse que se ele tivesse apegado a Deus, Deus teria provido os meios para que ele não precisasse sair da terra de Israel, se aliando aos inimigos de Deus. As dificuldades são vistas pelos cristãos como uma oportunidade de ajudar, não de vacilar, irmãos. Não de vacilar. A parábola do bom samaritano deixa isso muito claro, né? O samaritano tomou atitude, correu o risco, desprendeu dos seus recursos, agiu em prol do pobre moribundo, assaltado, e foi a base do evangelho de Cristo, frente aos líderes religiosos que vacilaram. As 3 pessoas que passaram ali eram líderes religiosos. Eram pessoas que estavam em frente, que estavam liderando algo, ou pessoas, mas se tornaram indiferentes àquele pobre moribundo que estava no chão. Dificuldades revelam a força do cristão, irmãos. Não vivam tentando revelar a sua fraqueza, mas sim a sua força. Todos nós temos pecado, temos nossos defeitos de caráter, de personalidades. Cristo sabe disso. E nós somos aconselhados a não falarmos isso nas nossas orações em voz alta. Porque Satanás não carrega os atributos da divindade, a onipresença, a onisciência, a onipotência. Ele não sabe, ele não pode, ele não está em todos os lugares. Nem pode todas as coisas. E não sabe todas as coisas. Converse em pensamento com Deus sobre suas fraquezas, mas não demonstre em palavras para ninguém. Mas sim aponte os seus pontos fortes. Na prática, não diz, eu sou forte, eu consigo suportar isso, aquilo, não. Mas com seus atos. Porque o evangelho, ele capacita o cristão a atender às necessidades alheias. O versículo 11 do capítulo 24 diz, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos atrair essas pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento, levando o evangelho eterno para ela. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo, aqueles livros que vão para a morte, porque todo aquele que está vivendo da maneira do seu bel prazer está caminhando para a morte, para o precipício. Mas nós temos a obrigação, irmãos,
a responsabilidade para com Deus. Nós fomos encontrados por Deus. Deus nos libertou e, como tal, precisamos demonstrar a nossa gratidão a Deus, levando o mesmo Deus que nos encontrou para outras pessoas. É dessa maneira que Deus encontra as pessoas, usando eu e você, para levarmos esse evangelho. O cristão, irmãos, ele deve intervir para libertar quem está na pior. A certeza que nós temos é que o pecado ele tem arruinado as famílias, tem arruinado o mundo. Por isso, muitos caminham rumo à destruição. Às vezes você olha para uma pessoa, e você olha para aquela pessoa e diz, não tem mais jeito. Mas esses não são os pensamentos de Deus. Não existe nenhum coração nesse mundo que o Espírito Santo não possa quebrantar, desde que aquela pessoa dê uma brecha, pelo menos uma brecha, uma oportunidade, para que o Espírito Santo possa adentrar o seu coração, e aquele coração será transformado. Vocês conhecem o irmão Josifran ali de São João dos Passos, né? Eu vi a história daquele homem e eu me impressionei, irmãos. Vocês já viram por aqui que tem aqueles bebuns, né? Aqueles drogados que vivem aí perambulando pela cidade. Você olha, você vê ele preso pelo pecado, arruinado pelo mundo, e você olha para ele e diz assim, esse não tem mais jeito. Assim era o Josifran, que já até puxou pena lá em Pedrinhas. E você vê ele hoje, eu vejo aquele homem um exemplo na igreja. Um homem de Deus hoje, um ancião na igreja, pregando o evangelho, um homem que se doa para o evangelho e faz aquilo que está dentro do seu alcance, para alcançar a necessidade do próximo. Nós como cristãos devemos intervir para libertar essas pessoas que estão no jugo do pecado, preso pelo pecado. O cristão deve socorrer, irmãos, quem está ameaçado de morte. Todos aqueles que não estão nos caminhos de Deus estão ameaçados de morte. Todos. O salário do pecado, diz a Bíblia, é o quê? A morte. E todos aqueles que não estão na luz estão nas trevas. E estando nas trevas estão ameaçados de morte. Porque o fim para essas pessoas que não encontrarem a luz, ou não deixarem ser encontradas, ou não aceitarem a luz, infelizmente vai ser a morte. Seja culpado ou inocente, irmãos, é preciso restaurar os condenados. Mais que isso, é preciso oferecer o evangelho que traz o plano divino da salvação a todo tipo de pecador. Cristo não perguntou se ele era rico, se ele era pobre, não. Cristo se aproximava das pessoas, e Cristo se aproximou de rico, Cristo se aproximou de pobre, Cristo se aproximou de mulher, de viúva, de aleijado, de cego. E quando você olha o evangelho, quando você lê o evangelho de Cristo, você vê que ele atendia às suas necessidades. O cristão ele deve se importar com os sofredores, oprimidos e indefesos. Essa foi a missão de Jesus e também é a missão de quem o segue de verdade. Pastor, mas eu não tenho aptidão, pastor. Eu não tenho aptidão para sair, para ir dar estudo bíblico. Não tenho aptidão para ir para o hospital, levar um sopão. Não tenho aptidão para ir ali na rua, falar com uma pessoa e oferecer-lhe algo. Irmãos, não te preocupa com isso. Não quer dizer que você não vá para o céu, porque você não tem esses tipos de aptidões. Entenda o seguinte, quando nós demonstramos fé e fidelidade aos princípios estabelecidos na Bíblia, engloba toda a tua caminhada cristã. A igreja hoje tem os departamentos da ASA e tem a ADRA, que atende o mundo. E a igreja hoje financia profissionais para estar atendendo a necessidade desses pobres moribundos, esquecidos pela sociedade. Mas depende da minha e da sua fidelidade também. Não é necessário você viajar daqui para a África para ir lá dar comida para um carente, para um necessitado. Não, aqui na nossa cidade nós temos pessoas. Todo ano nós temos o mutirão de Natal. Mas nós podemos antecipar esses mutirões de Natal. Via a cestinha ali, cesta do amor ali. Que isso funcione todo mês aqui na nossa igreja.
constantemente. Lembre-se de que ao vir para a igreja, leve 1 quilo de alimento. Lembre da viúva pobre. Ela não deu do que estava sobrando, mas tudo o que tinha. Você só tem 1 quilo de arroz. Divida ele. Se for só meia fé, divida ele, mas se for uma fé inteira, dá ele todo. Mas que seja dado com sinceridade no coração para atender a necessidade do próximo. O Evangelho não se esconde atrás de justificativas e desculpas esfarrapadas, viu? Versículo 12. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Você acha que pode esconder do homem? Poder até pode. Mas de Deus, a Bíblia diz que ele pesa os nossos corações. O texto continua. Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Você acha que Deus não saberá? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Quando nós vamos lá para Eclesiastes, esse homem que escreveu esse livro aqui, escreveu lá Eclesiastes, olha, todos nós prestaremos contas perante o tribunal de Deus das nossas obras, sejam elas boas ou ruins, ou más, nós prestaremos conta. Nós não podemos nos esconder atrás de desculpas esfarrapadas. O Evangelho não é viver escondido, o Evangelho não é viver indiferente com o próximo. Jó 31, do 3 a 23. Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o seu nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque aqueci com lã de minhas ovelhas, levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Um homem e uma mulher que é temente a Deus, ele vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance, para atender a necessidade do próximo. Mais uma vez, Jó dizendo, olha, eu atendi. Se eu não fiz isso, que descaia, que caia a mão de Deus, que a mão de Deus pese sobre a minha vida. E hoje nós vivemos numa situação de homens e mulheres que não temem mais a Deus, nessas circunstâncias. Deus pesa os nossos corações. Enquanto nós estivermos pensando, irmãos, enquanto nós estivermos pensando somente no nosso nariz, nós não estamos caminhando para o céu. Somente no que é melhor para mim, nós não estamos caminhando para o céu. Porque se você ignorar os sofredores, isso implica ignorar o próprio Cristo. Tanto em Provérbios como em Mateus, o juízo divino não aceitará desculpas. O juízo de Deus, você passando perante o tribunal de Deus, não terá desculpas indesculpáveis de que você não teve oportunidade. Eu não sabia. Isso não resolverá, irmãos, o problema da nossa indiferença. Eu não sabia que aquele irmão estava passando por necessidade. Um dos papéis do pastor é visitar os irmãos. E eu visito, irmãos. Sempre que eu tenho oportunidade, eu visito. A despeito dos desafios geográficos, eu estou visitando. Alguns eu nunca visitei. Não é porque eu não queira, irmãos. Mas também ouço pessoas, né, que já visitei algumas vezes. Ouço da boca de outras pessoas. O pastor só veio aqui em casa umas 3 vezes, não veio mais. Esse pastor não é bom de visitação, não.
Pessoas que já fiz pôr do sol em casa. Aí eu pergunto, não que eu esteja me queixando, irmãos, eu não me queixo disso não, mas é uma pergunta para reflexão. As pessoas que reclamam que o pastor não visita, quantas vezes ela foi lá visitar o pastor? Eu não sou um super-homem, minha família não é uma super família. Nós também temos as nossas debilidades. Nós também precisamos do acolhimento dos irmãos, do carinho, do afago. Entenda isso. Não estou me queixando. É para você pensar que a balança deve ser justa para os dois lados. Esse é o papel do pastor. Um dos papéis do pastor é visitar, é atender-lhe as suas necessidades. Aí uma vez eu perguntei numa igreja, irmãos, vocês todos aqui me pediram já oração. Agora levante a mão, quem tem orado por mim? 4 pessoas levantou a mão. Não precisa levantar a mão aqui, viu? Mas obrigado pela oração de vocês. Eu oro todos os dias por cada um. Olha a mulher de Ló, olha para mim. Eu oro cada dia por cada um. Às vezes, claro que eu não vou lembrar nominalmente de todos. Mas eu deposito as ovelhinhas de Deus nesse distrito perante o altar do Senhor, suas dificuldades, seus problemas perante o Senhor. E peço para que Deus atenda às suas necessidades segundo a vontade dEle. Ore. Não visitou, mas ore. Entenda que você não terá desculpa perante Deus no dia do juízo. Eu não sabia, não vai valer naquele dia. Ignorar os pecadores é o maior descaso, permitindo que morram sem salvação. Saiba que pesa grande responsabilidade, irmãos, sobre nossas costas. O sangue de muitas pessoas pode recair sobre a sua cabeça. Tem um texto, fiz uma pesquisa uma vez, que atribuíam uma frase a Ellen White. Essa frase ela é uma inverdade. Ela não está nesse contexto. Tem que pastores e igrejas inteiras iriam se perder. Pesquisei, irmãos, não achei. O que ela está dizendo aqui, famílias inteiras dentro da igreja irão se perder. Mas sabe por quê? Porque elas foram tratadas com indiferença pelo próximo. No momento inoportuno foram dirigidas palavras a essas famílias que as afastaram de Deus e nunca mais elas retornaram para Cristo. Por pessoas que se demonstraram indiferentes. Essas citações eu achei. A indiferença tem deixado os corações dos irmãos negros, insensíveis ao Evangelho. Os cristãos precisam interferir, irmãos, na obra satânica de destruir. Nós, como luz do mundo, nós precisamos brilhar por Jesus, onde permanecem as trevas. Os cristãos, irmãos, que reconhecem a sua função, não são indiferentes aos seus irmãos. Testemunhos, volume 8, página 28. Ellen White lança luz sobre a mensagem de Provérbios 24, do 10 ao 12. Muitos estão prontamente satisfeitos em oferecer a Deus atos insignificantes de serviço. O cristianismo deles é frágil. Cristo deu-se aos pecadores. Quanta ansiedade pela salvação de almas deveríamos nós demonstrar quando vemos seres humanos que perecem em pecado. Essas pessoas foram compradas a preço infinito. A morte do Filho de Deus na cruz do Calvário é a medida do valor dessas pessoas. Todo ser humano
Ele é valioso para Cristo. Nós todos somos insubstituíveis para Deus. Você pode ser substituível no seu trabalho. Você pode ser substituível no jogo de futebol, no jogo de vôlei. Mas para Deus você é como se fosse único. Como se fosse, não, é único. Se precisasse ter morrido por um pecador, Cristo viria e teria morrido por este pecador, porque nós somos insubstituíveis ao coração de Deus. E por que, irmãos, não demonstrar esse evangelho na prática? No mínimo, sendo fiéis a Deus. No mínimo, seguindo os seus princípios. Porque princípio, irmãos, não se negocia. Essa semana, em uma reunião de comissão, tem um jovem na igreja que eu removi ele há um tempo atrás. Removi não, eu presidi a comissão que removeu ele. Eu não removo ninguém. Eu não disciplino ninguém. Ele, não vou entrar no mérito do que ele fez, mas ele disse que não retornaria para a igreja, até retornaria, mas não aceitaria ser rebatizado. Ele disse que não acredita no rebatismo. Fui estudar com ele, pegando, pastor, mas só tem esse texto aqui em Atos. Vamos para o Espírito de Profecia, que traz um pouco mais de luz sobre o assunto. E Ellen White, ela é bem clara em dizer: se uma alma reconvertida aos pés de Cristo se arrepender dos seus pecados, seja ela rebatizada, ela usa esses termos, rebatizada. Ele mesmo assim, pastor, não é isso que ele está querendo dizer, é ok, então, irmão. Mais claro do que isso, ela não poderia ser. Tudo bem. É um direito seu não acreditar nas crenças da nossa igreja, nas nossas doutrinas, é um direito seu. Porém, você também não pode escolher as consequências. E aí, agora, recentemente, ele está se aproximando de novo da igreja. Aí, os dois anciãos da igreja foram visitar ele. Conversando com ele, tocaram no assunto do rebatismo. Ele continuou com o mesmo pensamento. E aí, eles trouxeram para mim, pastor, até falando com ele lá, e queríamos falar com você agora. Se nós fizéssemos aquilo que você já fez ali na frente com a irmã e tal, assim, não. Profissão de fé, não. O caso dele é rebatismo. E não posso simplesmente, irmão, negociar um princípio com ele. Se eu fizesse isso aqui com ele, nessa igreja, poderia muito bem deixar qualquer um de vocês ir trabalhar no sábado, depois viríamos aqui e conversaríamos aqui, tá tudo bem. Não, princípios, não negocie. E ele, um dos motivos para a disciplina, para a censura, para a remoção, está aqui a negação da nossa fé, dos nossos princípios. Entenda uma coisa, irmão, princípio não se negocia. Cristo não negociou os princípios e deixou na sua palavra que nós não devemos negociar os seus princípios. O evangelho tem que ser pregado na íntegra, de forma enfática, para nós não termos desculpa, ou para tentarmos, porque se nós negociarmos, nós vamos ter como justificar os nossos pecados. Isso não é evangelho. Por isso, irmãos, eu clamo para que nós nos apeguemos ao poder divino. A tua força, fraca. Você é um fraco, pecador, miserável. Quando eu falo você, eu também. Eu também. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Cristo e preenchemos o nosso coração, ou deixemos ser preenchidos pela presença do Espírito Santo, nós não somos mais fracos, porque agora nós somos poderosos no sangue de Jesus. Para enfrentar as adversidades desse mundo, nós precisamos sermos fortes no poderoso mérito de Jesus. Eu oro para que você internalize o verdadeiro evangelho de Cristo e ser um maravilhoso cristão e receber as bênçãos do céu. Por isso, irmão, liberte-se das desculpas esfarrapadas. Liberte-se das desculpas que te afastam
de fazer as coisas de Deus. Vou dar um exemplo prático aqui de vocês, são de pastos bons aqui. Vocês de Nova York, são as igrejas mais próximas da sede. Não deixe a geografia atrapalhar vocês de irem fazer um culto de adoração a Deus ali. Porque se essa pequena dificuldade está impedindo que você vá, quando chegar uma dificuldade maior, você vai pular fora. Quando o vento mais forte bater, você não vai ficar. Vieram pessoas da nossa igreja mais longe, lá de São Francisco. São demonstrações para você internalizar e pensar e refletir. Não estou aqui criticando quem não foi, não. Existe casos e casos. Existem situações e situações. Não estou generalizando. Mas se foi só a dificuldade de locomoção, de acampamento, irmãos, revise os seus conceitos de cristão. Não deixe as dificuldades, por mínima que seja, te atrapalhar de adorar a Deus. Mais uma vez, repito e friso, não estou generalizando, existem situações, não estou criticando, mas estou fazendo você refletir que se uma dificuldade pequena como essa está te atrapalhando de ir adorar com os irmãos, quando as tempestades bater, você vai pular fora do barco. Você não vai conseguir suportar. Então, liberte-se das desculpas que atrapalhem você de viver o Evangelho. Liberte-se, jogue fora. Peça para Deus eliminar tudo aquilo que te afasta dele. Porque essa nossa vida é uma preparação. Você sabe muito bem, quem estuda a profecia sabe que Daniel quer dizer que haverá uma tribulação no qual nunca houve, desde que passou a existir nação neste mundo. É algo inimaginável. E como é, mais uma vez eu repito aquilo que eu gosto de falar aqui, como é que nós pretendemos morrer por Cristo um dia, se nós não estamos vivendo por Cristo agora? É algo a se pensar, irmãos. Por isso, pratico o Evangelho Bíblico. Pastor, como é que eu vou praticar o Evangelho Bíblico? Leia o livro de Jó. Leia os Evangelhos. Ali você tem a prática literal do Evangelho Bíblico na vida de Jó, na vida de Jesus. Você vê Dorcas. Nós temos a Bíblia inteira repleta de personagens bíblicos que nos mostram e nos ajudam a como viver um evangelho prático bíblico. Mas se você olhar algo em comum entre eles, eles tinham seus corações preenchidos pela presença do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos sermos uma comunidade que atenda às necessidades do próximo. Uma igreja que leve na prática as marcas de Cristo. Uma igreja que se prepare para morrer por Cristo. E morrer por Cristo é viver o evangelho de Cristo hoje. E quando as tempestades baterem, nós estejamos preparados, se preciso for, para morrer por Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Ele possa ser cada dia mais a nossa prioridade aqui neste mundo. E não adianta nada você viver sem colocar Deus em primeiro lugar. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, falo sem medo nenhum, perdão. Você não vai para o céu. Se você não colocar Deus em primeiro lugar, você não vai para o céu. Por isso, revise os seus conceitos de cristãos. E, acima de tudo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu convido novamente a igreja a se unir em louvor e adoração a Deus, através do hino 240 novamente.